dúvida? Não, tranquilo, é isso mesmo. Vou continuar Tá praticando, ótimo, então. então. Bom, com relação... Não, pode falar isso. Só, professor, tem esse exercício aqui. Assim, não, deixa eu apresentar a lista a vocês e o que é que a gente tem até agora. Para mim, a matéria mais tranquila está sendo a tua. Ah, que bom. Vamos lá, então... Ué, cadê? Eu acho que ele tem... Agora apareceu. Muito bem, aqui estamos com a lista, tá? E vamos fazer uma checagem aqui, ó. Essa daqui a gente já conversou. A gente Essa parou na daqui... 49, eu acho, senhor. Oi? A gente parou na 49, eu acho. 49, né? Deixa eu E a só gente fazer estava uma... discutindo a resposta e depois não chegou no final. Mas eu resolvi fazer sozinho aqui. Ah, tá certo. Deixa eu dar uma olhada nela. Ah, não, 49. Ah, tá certo. Não, a gente retoma ela. O terceiro eu já fiz, né? Esse daqui... Essas de gráfico eu já fiz bastante. Talvez eu tenha esquecido alguma. Essa daqui, com certeza, essa eu fiz na quarta-feira, eu me lembro bem. Né? A Trim 29. Tá tudo lá no canal do YouTube, tá? Esse daqui eu já fiz. Esse daqui também. Essa 36 daqui, né? Eu não fiz, então ela já é uma legal para a gente fazer. Deixa eu dar uma separada aqui. Porque aí eu já boto nos slides para a gente não esquecer. Deixa eu botar ela aqui. Tudo bom a gente fazer a do jato lá embaixo. Ah, do jato é legal. A do jato, né? Deixa eu ver aqui. Gotas de chuva em um prédio de construção, esse daqui também. Esse daqui também. Ok, tem uma parte aqui, tem um que eu vou repetir, tá? Que é a 47. A 47 eu já fiz na quarta-feira, mas eu vou fazer questão de repetir por causa do seguinte. Ela é uma questão que envolve um conteúdo adicional, tá? Que eu sempre gosto de fazer como questão em sala de aula. Mas como a gente está na questão virtual, né? Aí eu termino dividindo os exercícios. Só que essa vale a pena realmente fazer. Então vamos lá. Cadê as outras? A 49 é essa que você disse que eu não fiz, né? Então tá. A gente fez, mas aí quando chegou no finalzinho da resposta, a gente terminou a aula, que já tinha passado bastante tempo já. Ah, tá certo. Então vamos fazer ela. Com certeza. Eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais. Eu estou organizando o PowerPoint, vocês não estão vendo que eu estou mostrando na lista, tá? Então... Tem uma 71 que eu já fiz. Qual foi que vocês falaram? A 80 foi isso, do avião? Isso, que é legal. Ah, avião, sim. O de 80 é bem legal. Vamos fazer 80. Isso. E, para fechar, vai ser essa daqui, ó. Tem uma que eu tinha visto aqui. Ah, a 51. Pronto, e aí a gente fecha e já começamos o próximo conteúdo. A 51 é a base que a gente tá aprendendo, que é jogar coisa de cima do prédio. Então tá aqui, aí eu vou dar uma parada para a apresentação. E vou colocar essa daqui também aqui. Opa. Deixa eu agora fazer o seguinte, tá? Só dar uma arrumada antes de apresentar para vocês aqui. Na realidade, eu vou mudar um pouco o esquema aqui. E eu vou começar com esse conteúdo, que eu acho melhor para começar no início de qualquer aula, tá? Então, vamos começar aqui. E esse daqui eu boto um pouquinho para trás. Pronto. Lista fechada. Permitindo a entrada do Vinícius. E apresentando exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora. Uma janela aqui.
Ok, vocês vão começar a ver agora o meu PowerPoint. Eu acredito que vocês já estão vendo. Já, sir. Ué, você errou. Não, tá tudo bem. Só que a primeira que eu quero é essa 47, tá? Então, eu quero primeiro essa 47, porque ela envolve a discussão de uma coisa que é altura máxima, tá? Apesar de eu já ter discutido, e apesar de estar na aula de quarta-feira, eu acho melhor discutir ao vivo e a cores, como se diz. Aí vocês tiram suas dúvidas, porque tem uma parte aqui que é conteúdo, tá? Então, a questão da altura máxima é o seguinte, vamos começar pensando na altura máxima. Então, se eu fizer um gráfico, tá? De y, tá? A altura em função do tempo, de qualquer objeto que eu jogo verticalmente para cima, eu jogo para cima, né? Ele chega na altura máxima e depois começa a cair. O movimento dele é totalmente na vertical, tá? Mas como é um gráfico com relação ao tempo, a gente vai ver que o gráfico é mais ou menos isso, tá? Uma parábola, né, com a boca para baixo, porque a aceleração da gravidade é para baixo. E tem um ponto aqui, que este ponto nós vamos chamar de o ponto de altura máxima, tá? Esse é o ponto que a gente vai trabalhar. Muito bem, então vamos começar a trabalhar aqui com a questão da velocidade inicial. Então, tu joga ele para cima, então o corpo vai ser jogado com a velocidade inicial, y para cima, tá? O que acontece? Tu joga o corpo para cima, ele tem uma grande velocidade inicial, mas a aceleração da gravidade vai diminuindo essa velocidade. Então, essa velocidade dele vai diminuindo, né, progressivamente, e aqui a velocidade y na altura máxima é zero. Por que ela é zero? Porque depois ela inverte, vai aumentando, até chegar num valor que módulo é igual à velocidade inicial. Só que esse valor daqui, né, veja bem, né, essa velocidade alinhada com o eixo y é positiva, essa é positiva e essa é positiva, essa é negativa, porque está apontando para o lado contrário de y, essa é negativa e essa é negativa. Portanto, entre um positivo e negativo tem o zero. Então, essa altura máxima aqui é um ponto onde a velocidade y, né, é zero. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Então, na altura máxima, né, na altura máxima, permitindo a Tainara, na altura máxima, Vy é igual a zero. Então, esse é o ponto que a gente vai querer chegar. Então, duas coisas são perguntadas em exercício de altura máxima. Primeiro, quanto tempo demora para ele chegar na altura máxima? E qual é a altura máxima mesmo que você chega? Então, para a gente chegar nisso, a gente vai usar duas equações que a gente já conhece. A primeira delas é a equação Vy é igual a V0y menos 9,8 vezes t. Ora, se na altura máxima Vy é zero, então aqui eu vou jogar um zero. Só uma pergunta. Fala. Vai cair alguma coisa na prova de calcular da Lua, alguma coisa assim, por causa que a gente vai ter que inverter aquele 9,8, né? A gente teria que mudar. Bom, olha, eu acredito que não. Tá? Assim, se eu pensar no rol dos problemas que a gente tem, eu tô dizendo assim, ó, uma gravidade na Lua, tudo e tal. Isso. Esse tipo de pergunta, claro, né, quando você está no ensino médio, muitas vezes você vai fazer isso mesmo, porque tu está discutindo um rol de assuntos e tem um tempo maior. Mas no ensino superior, a gente deixa essa questão da gravidade em outros planetas para literalmente o segundo curso de física. Tem uma parte lá que é de gravitação, tá, onde se estuda realmente a lei de Newton de gravitação. E nessa lei de Newton de gravitação, aí sim você termina estudando a chamada mecânica celeste, né? De como é que funciona a gravidade nos planetas, estrelas, órbitas e coisas desse tipo. Até lá a gente termina não trabalhando, não. A gente prefere na primeira disciplina de física trabalhar com, digamos assim, a física da Terra, né? Até porque daqui a pouco a gente vai se conectar com problemas de dinâmica, vai falar de força e coisa desse tipo, entendeu? Então, em princípio, não.
Tá? Talvez tenha um ou outro exercício no Halliday a respeito disso, mas, em geral, a gente não escolhe de jeito nenhum esses tipos, tá? Agora, no curso de Física 2, sim. Então, quando tu colocar VY igual a zero, tu inverte essa equação, né? Tu vai passar o 9,8 para cá, positivo. Então, 9,8 vezes T igual a V0 Y. E aí você vai ter que o tempo é V0Y dividido por 9,8. Então, esse tempo é o quê, né? É o que a gente chama de tempo. Aí eu vou botar aqui, ó, de H máximo, tá? É o tempo de altura máxima. Então, qual é o tempo que ele leva para chegar na altura máxima? Tu vai usar essa fórmula, tá? Ou, alternativamente, tu decora aquelas fórmulas, ou, quer dizer, bota num formulário, né? Aquelas fórmulas de movimento na vertical e coloca, lembra, ó, a altura máxima, o VY é zero. Bota lá e rededuz, tá? Mas se não quiser rededuzir a fórmula, tá aqui a fórmula pronta. Segunda coisa que a gente pergunta, né? Não é o tempo que ele leva para a altura máxima, mas realmente o valor da chamada altura máxima. Ô, professor, Oi. ele não dá ali na altura máxima 50? Sim, sim, sim. Na realidade, eu estou discutindo, digamos, um pouco de teoria, tá? Porque existe uma classe de exercícios que pode te pedir altura máxima, tá? Tem um bom monte de exercícios. Então, tendo a teoria da altura máxima, tu resolve qualquer um deles. É isso que eu estou querendo resolver. E ele falou, como você mesmo disse, ele vai dizer que a tua altura máxima é 50, né? Então, o tempo de altura máxima em si não vai te ajudar aí. Mas a altura máxima, que é o que a gente vai calcular agora, sim. Aí sim te ajuda. Para calcular a altura máxima, eu vou usar Torricelli. Teve uma vez na aula, quer dizer, na aula de quarta-feira anterior, um aluno perguntou, professor, de onde vem esse 19,6? Aí eu lembrei, ó, lembra que é 2 vezes A delta Y, ou seja, 2 vezes a aceleração delta Y e a aceleração é 9,8. Então, 2 vezes 9,8 vai dar 19,6. É negativo porque a gravidade aponta para baixo. Então, aqui tu coloca zero, V0y². Sempre a gente vai colocar que a velocidade, que é o ponto de altura máxima, é o ponto onde a velocidade y é zero. E aí sim, pegamos isso daqui, passamos para cá. E chegamos ao resultado que o ΔY é quanto ele subiu, né? Se ele parte do chão, isso é a altura máxima. É o ΔY, tá? Estou isolando para ΔY. Feito? Então, de posse dessas duas equações, eu volto lá no exercício e vou tentar resolver. Agora vamos ler. Ou seja, eu disse, ó, o exercício tem uma coisa que é a altura máxima. Portanto, eu vou trabalhar a teoria da altura máxima antes de qualquer coisa. Então, agora vamos ler o exercício. Com que velocidade deve ser lançada uma bola verticalmente a partir do solo para que atinja uma altura máxima de 50 metros? Então, ele quer, bom, o que é que eu quero saber? Velocidade, o que é que eu te dou? Altura máxima. Bom, aqui, ó, essa fórmula daqui é o tempo de altura máxima, não é a altura máxima. A altura máxima é de baixo. Então, vamos pegar essa fórmula daqui. Então, essa fórmula, recopiando ela, altura máxima igual a V0y² dividido por 19,6. Isso, portanto, quer dizer o quê? Ele diz que a tua altura máxima é 50. 50 elevado ao... Não, desculpa, não tem elevado ao quadrado aqui. 50 é igual a... V0y², que é uma coisa que ele quer que você descubra.
né, dividido por 19,6. Ele diz, me dá a velocidade inicial e eu te dou a altura máxima, tá aqui? É só inverter, né? Então, vou pegar essa parte aqui, passo para cá, multiplicando. Isso vai dar o quê? Calculadora. Deixa meu celular carregando, deixa eu baixar o da Windows aqui. Então, 50 vezes 19,6 vai dar 980. Ó, agora meu calculador tá certo, deu 980. Opa, ainda bem. Queremos que nossos calculadores se comportem muito bem, né? Então, dá 980. E aí a gente pode tirar a raiz já. V0y vai ser igual a 31,30 metros por segundo. Uma discussão que surgiu na quarta foi quantas casas decimais? Tipicamente 2. Certo? Agora, ao contrário dos meus professores, se tu desenvolvesse uma conta de 2 páginas, chegasse no final, errasse o sinal, ele cancelava tudo, eu olho o raciocínio da prova, por isso que eu peço, ó, me dá a fotografia de toda a resolução, tá? Eu olho todo o raciocínio antes de te dar nota. Então, se você errou uma besteirinha, né, aí eu vou tirando um pouquinho. Uma pessoa Aí que botasse sim, ali o senhor é gente 31, boa, senhor. não, eu acho que na realidade é tipo concepção do que é que eu Ô, senhor, quero eu que tirei você... nota ruim em prova de física. Eu fiz todo o cálculo bonitinho, errei o sinalzinho no final. E aí, lá, errei, eu fui mal na Não, prova. veja, eu não vou chegar para você e vou dizer, vamos supor que você botasse 31, né? Se você botasse aproximadamente 31, talvez eu botasse a questão inteira. Tudo bem, aproximadamente 31 mesmo. Mas vamos supor que você errasse ali, tudinho tal, de alguma forma, digamos, deu 313, tá? Alguma coisa assim, né? Aí eu diria, não, tá tudo ali certo, mais ou menos, aí vamos dizer, a questão vale 1,5 ponto, vou dar para você 1,3, 1,4. Então eu vou tirar 1 ou 2 décimos, nada que vai te machucar, realmente apenas um beliscão para tu, opa, realmente tem uma coisa ali que tá errada. Pronto, é só isso, uma besteira, tá? Então não fica tão estressado com isso. São 2 casas decimais, arredondando normalmente, mas não precisa ficar tão estressado, somente arredondamento, tá? Então, por exemplo, se fosse ali um 31, que é 31,3049, aí tudo bem, 31,3. Mas se fosse 31,38 e você botasse 31,30, eu realmente não ia tirar nada, tá? Esqueceu de arredondar. Besteira. O mais importante aqui é você armar a equação e resolver o problema. Então, vamos lá para a próxima parte. Sim, aí a gente respondeu, né? Letra A está aqui respondido, né? Com que velocidade? Respondemos, está aqui a velocidade, ó, 31,3. Então, vamos agora para a próxima parte. Letra B. Por quanto tempo permanece no ar, né? Aí você, opa, mas tem esse tempo aqui, isso aqui vai ser tranquilo, eu vou calcular isso. Então, vamos calcular isso. O tempo de altura máxima é V0y sobre 9,8. O tempo de altura máxima, V0y dividido por 9,8. Perfeito. Então, como eu tenho a velocidade aqui, eu vou dividir só por 9,8 e já me dá o resultado. A próxima dá 3,19. Então, o tempo é aproximadamente 3,2 segundos. Só que essa não é a resposta. Por quê? Ele sobe e desce. Isso. Aqui é a altura máxima. Esse é o tempo que tu calculou. Tu calculou esse tempo aqui. Faltou outro lado. Como diz teu colega, falta descer. Então, o tempo que tu quer... Professor, esse tempo, agora que a gente calculou, seria o tempo que ele demorou para subir isso, para atingir Isso, e falta o tempo da descida, a Luísa. descida. E Tá. aí, veja bem o que acontece. Como... Eu vou fazer várias figuras aqui para você entender, tá?
Claramente, nessa situação daqui, eu estou marcando a altura máxima, tá? Tá? Claramente, tá? Eu posso dizer que no gráfico de baixo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida e o tempo total é o dobro do tempo de subida. Tranquilo, vocês já entenderam isso. Os gráficos de cima são para vocês perceberem que isso nem sempre é verdade, tá? Na da esquerda, o tempo de subida é bem pequeno e o tempo de descida vai demorar bem mais, porque vai descer muito. E no gráfico da direita, ele demora muito para subir, mas desce bem pouco. Por quê? Porque a altura de saída e a altura de chegada é diferente. Quando elas são iguais, aí sim, o tempo de subida é igual ao tempo de chegada, ok? Então, a gente só pode fazer isso nessa situação. Então, como o tempo é 3,2, 6,4 segundos é a minha resposta correta, o dobro, né? Subida e chegada porque eles são iguais, tá? Como é que eu sei disso? Se eu olhar aqui o enunciado, né? Com que velocidade deve ser lançada uma bola verticalmente a partir do solo, né? Para que atinja a altura máxima de 50 metros e depois, né? Por quanto tempo permanece no ar? Então, entende-se que ela sai do solo e volta para o solo. Então, mesma altura, tá? Se ele falar em penhasco, né? De um prédio, a gente sabe que são alturas diferentes. Entendido? Só para entender isso. Aí você pode até me perguntar e dizer o seguinte, e se forem alturas diferentes, como é que eu calculo, né, o tempo de queda? Aí, claro, né, se tu quer, supondo que sejam alturas diferentes aqui, se tu queres o tempo de queda, aí tu vai botar na equação, né, vai botar y igual a altura de chegada. Vamos supor que aqui é um nível de 0, né? E aqui, essa altura daqui seja 20 metros. Tu vai botar y igual a 20 e resolver aquela equação y0, v0yt, menos 4,9t ao quadrado. Aí vai ter que resolver uma Bhaskara. Tá? Então, em princípio, tá? Quando você fala altura máxima, ele já vai te dar a deixa de colocar que os dois são iguais e você vai poder multiplicar por 2. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, agora eu vou para a letra C, que é o gráfico, os gráficos de Y, V e A. Tá? Indique o instante em que ela atinge a altura de 50 metros. Eu vou fazer, eu separei 3 slides brancos, posso botar quantos eu quero aqui, né? E eu vou apenas fazer isso para a gente ficar com gráficos limpos. Então, o primeiro gráfico que eu vou fazer é o gráfico da aceleração em função do tempo. Aí eu faço normalmente meu gráfico aqui, a gente sabe que a aceleração é quanto, né? A aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí eu chego, opa, meus eixos não estão legais, porque eu estou mostrando apenas a parte positiva do eixo. Então, o que é que a gente faz? A gente apaga aqui e mostra o eixo assim, tá? Porque aí a gente, na realidade, está focando, está ampliando, dando um zoom na parte negativa do gráfico. Aí tudo bem. Aí você bota qualquer valor, qualquer risco, onde tu quiser aqui, só bota o menos 9,8 e traça. Esse é o gráfico da aceleração em função do tempo, ou seja, a aceleração é constante e menos 9,8 já acabou. Tá? É quase uma pegadinha quando se pede a aceleração de queda livre. A aceleração é sempre menos 9,8. Esse gráfico literalmente é só para, opa, tu entendeu o que é menos 9,8? Só isso.
E agora podemos fazer o gráfico aí sim, né, da velocidade em função do tempo. Ok. Aí vamos aos valores, né? Veja, ele chega no meio, no 3,2 e no final 6,4. Então, não tem importância nenhuma a gente usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou botar 7 aqui, tá? Velocidade. Então, tá. A velocidade inicial, a gente calculou, era 31,3, né? Depois ele vai chegar em zero. Então, 10, 20, 30, 40. Então, deixa eu colocar os valores que eu escolhi, escritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, no tempo zero, ele é lançado com 31,3. Onde é que está esse 31,3? Vou botar em vermelho, tá? Ora, 31, vamos botar mais ou menos aqui, tá? É demais, né? Mas é um esboço. 31,3 essa velocidade, tá? Aí, quando chega ali em 3,2, que é mais ou menos aqui, ele vai ser zero, né? E aí continua, vai ficar negativo. Talvez eu tivesse colocado o eixo ali no meio. Mas enfim, tá aqui, não está errado, tá? Eu estou mostrando para vocês que não tem nada tão estressante com esses gráficos, assim. Às vezes bota tudinho, você, não vou redesenhar, tá indicado aqui uma reta, essa daqui tá feito. E finalmente, o gráfico de x em função do t, que eu já sei que é uma parábola, né? Quer dizer, x não, y. Y em função de t, que eu já sei que é uma parábola, né? Ele vai chegar 10, 20, 30, 40 e 50 da altura máxima, né? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. O Sora 45 ficou muito parecido. Ficou muito parecido? Mesmo. O 9 deu menos 9,8, tem o mesmo gráfico certinho, igual o que tu fez. Bom, vamos lá então, a gente sai daqui, né? Claro, do ponto inicial é zero, né? Tempo zero, ele está lá embaixo. Aí no tempo aqui, mais ou menos, eu acho que para mim, na minha vista, esse daqui é um 3,2, tá? E aí ele chega aqui, 10, 20, 30, 40, 50. Então, aqui, ó. Então, vamos fazer o gráfico, né? Já dá para fazer, só deixa eu marcar aqui o 6,4. 5, 6, 6,4, vamos botar um 6,5 aqui, ó. Então, vai ser essa parábola aqui, ó. Tá. Não ficou tão bonito não, tá? Mas tá aí. Então, beleza. Esse é o ponto de altura máxima. Que ele pede, indica o ponto de altura máxima. E aqui, ó, esse é o ponto de altura máxima, que é quando a velocidade é zero. Aqui no eixo de velocidade zero, altura máxima. E esse é o ponto de altura máxima, até porque realmente é uma altura e tem que estar no máximo. Qualquer dúvida, me pergunta. Então, teve um pouquinho de conteúdo, né? E a gente discutiu ele. É repeteco, esse exercício está lá na quarta-feira. Eu não fiz o índice dos exercícios, tá? Mas o que eu falei para vocês, semana passada estava com intensivo. Mas essa semana não, essa semana eu vou pegar e vou abrir todos os exercícios e os do Halliday, que são da lista, né? Que eu fiz, eu vou colocar lá. O que eu não coloco são exercícios dos slides, que aí eles repetem a numeração, não tem como indexar. Mas os do Halliday eu consigo, que eu boto o número, eu boto a página. Ok. Então, próximo. Qualquer dúvida, fale em qualquer momento, tá? Professor, Fala. quando o senhor deu o exemplo ali que a gente estava falando que ele é 3,19, no caso deu para mim para subir, e 3,19 para descer. Exato. Se ele caísse, digamos, em cima de um prédio, a gente sabe que é 50 metros a altura máxima. O prédio fosse de 20. Eu não poderia, em vez de fazer a conta de Bhaskara, sei lá, se eu me atrapalhasse, fazer só a descida dos 30? O problema que tu não pode esquecer é o seguinte, tá? Poderia fazer a descida dos 30, mas cuidado com as operações matemáticas, porque como é equação com T2, com tempo ao quadrado, tá? O tempo que ele
leva descendo logo no início, logo da altura máxima, tá? Esse tempo de queda inicial é bem mais lento, né, do que o tempo de queda final, que é bem mais rápido. Tu entendeu? Sim. Então, tu tem que ter muito cuidado com isso, e eu vou te dizer a real. Na real tu não ia conseguir escapar de uma báscara, seja que você colocasse a báscara para chegar no final, ou seja, se você pegasse a báscara, calculasse o tempo até aqui, e depois fizesse um pedacinho. Em todo caso, tu ia ter que calcular uma báscara. Não ia dar para fugir. Por causa desse fator, né, que o tempo aqui transcorre bem lentamente, tu começa a cair lento, e depois, à medida que tu tá caindo, tu ganha mais velocidade, acelerado, e aí o tempo, né, é bem mais curto. Sim, entendi. Então, tu não tem como escapar isso aí, não. E tem nesses exercícios, tem alguma questão, professor, eu não consegui olhar ainda, que ilustre isso? A queda em cima, né, numa altura diferente, vai ter? Tem. Como você me pediu fazer, tá na lista também. Esse daí eu disse, não, eu vou deixar para revisão. Mas, como a dúvida surgiu, tá, eu vou fazer, tá? Deixa que eu boto ali no final. Então, ó, o exercício 36 agora. Se a aceleração máxima que pode ser tolerada pelos passageiros de um metrô é 1,34 metros por segundo ao quadrado, e duas estações de metrô estão separadas por uma distância de 806 metros, qual é a velocidade máxima que o metrô pode alcançar entre as estações? Essa é uma pergunta muito interessante que já contextualiza uma coisa bem interessante em termos de projeto, tá? Qualquer veículo tem determinadas acelerações máximas que tu não pode exercer, porque ou é inseguro ou provoca grande desconforto. Isso varia de veículo para veículo. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, e da proposta também, né, do exercício. Quando você vai para o Japão ou, por exemplo, na Europa, né, quando terminar essas pandemias e vocês viajarem, o trem TGV, que inaugurou foi a França, mas tem basicamente todos os países da Europa hoje em dia tem, e eles estão interligados, tá? Então, você pegar na Itália, pegar na França, etc., Alemanha, e esses trens, né, tem uma proposta de você ter uma mesinha plana, um lugarzinho para você colocar café, você senta, abre um laptop e fica trabalhando, certo? Obviamente, ele também vai fazer determinadas curvas, tá? Então, você não pode ter uma aceleração muito grande, e as velocidades são estúpidas, 300 por hora, 360 por hora, mas tu não pode colocar uma aceleração grande. Tu tem que acelerar lentamente. Aí tu vê lá a marcação, né? Chega lá, nossa, né? Ele bota, em cima tem você olha para cima, vai ver uma placa dizendo, você vai ver, nossa, realmente tem uma velocidade rápida agora. E tu olha para fora, toda a imagem de fora é toda borrada. Mas o cara, o teu café que tu colocou ali, tá tranquilo. Não tem perigo de reclamar, de derramar. Por quê? Porque a aceleração foi comedida. Tá? Então, tem sempre em projeto determinadas acelerações máximas que podem ser toleradas pelos passageiros. Certo? E essa é a proposta do trem, né? Então, você vai de avião, que é muito mais rápido, ou seja, que você vai ter uma viagem tranquila e pode, inclusive, ficar trabalhando que não vai acontecer nada. Então, ele diz aqui, a tua aceleração máxima é 1,34 metros por segundo ao quadrado, né? E as duas estações de metrô estão separadas por uma distância de 806 metros. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, tá? É um bom desenho. São 806 metros. E a aceleração máxima, vou colocar aqui para a gente não esquecer, é 1,34 metros por segundo ao quadrado. Ok, qual é a velocidade máxima que o metrô pode alcançar entre as estações? Então, o que a gente tem que entender aqui? Primeiro, ele parte com velocidade zero, né? A velocidade aqui é zero, que é inicial, mas a velocidade final também será zero, que está entre duas estações. Ele tem que partir, tem que parar na estação para as pessoas descerem e entrarem, né? E ele quer saber qual a velocidade máxima que ele atinge. Então, vê só, eu não teria nenhum problema em a gente admitir que vai acontecer isso mais ou menos no meio. A velocidade dele, se isso fosse um gráfico de velocidade, né? A velocidade vai aumentar, vai aumentando, chega aqui no máximo, e depois vai diminuindo
da mesma forma, tá? Eu vou assumir que a aceleração vai ser 1,34, a máxima, e ele vai acelerando continuamente até chegar no máximo, e depois ele desacelera continuamente até chegar em zero, né? Então, é isso que eu vou fazer. No fundo, eu vou partir esse negócio aqui numa distância de 403 metros, né? Que é o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter aqui 403 metros para trabalhar, tá? É isso que a gente vai fazer. Deixa eu dar uma ajeitada aqui em termos de página em branco. Ok, então vamos começar. Primeiro, o que eu tenho, né? Ele quer saber a velocidade máxima. A pergunta dele é o seguinte: qual é a velocidade aqui? Que é a velocidade máxima dele, no topo do gráfico. Parto da velocidade inicial e eu tenho uma distância. Então, quando você vê essa configuração, você já desconfia de Torricelli. Ó. Não te forneceu tempo. Em nenhum momento ele fala de tempo aqui. E ele não te pediu tempo. Então, isso tem cara de Torricelli. Vamos usar o Torricelli. Então, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta X. Outra dúvida que pode chegar, mas professor, a gente não estava usando delta Y, inclusive 19,6, tudo, mas estava usando no vertical. Esse aqui voltamos na lista, um exercício na horizontal. Professor, Tá. é 2 vezes A ou é L vezes A? Desculpa, é 2 vezes A, não saiu muito bem aqui, não. Pronto. Então, eu quero saber V, né? Então, V ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração 1,34, isso foi fornecida, e delta x é quanto? 403 metros. Muita gente, quando vai resolver esse exercício, se esquece que o metrô tem que acelerar e desacelerar. E termina colocando os 806 metros como se fosse o espaço total de aceleração. Se ele fosse fazer isso, ele literalmente queimaria a próxima parada, né? E a toda velocidade. Não é isso que tem que acontecer, tu tem que botar 403 para ele subir, chegar no máximo e depois descer. Tá? Então, V2, aí eu posso colocar isso na minha calculadora. Então, 2 vezes 1,34 vezes 403 vai me dar 1080,04. E tirando a raiz, né? Tem que tirar a raiz, vai me dar aproximadamente 32,86. Metros por segundo. Bom, vamos multiplicar. Eu vou multiplicar aqui por 3,6, só para ter o valor. Dá aproximadamente 120 km por hora, né? Então, realmente é uma velocidade considerável. Ok, então está aqui. Calculei a velocidade máxima, letra B. Não. Qual o tempo de percurso? Agora eu estou sendo perguntado qual é o tempo. Agora sim, eu quero saber quanto é o tempo. Esse tempo é quanto? Tempo de percurso, né? Aí eu vou usar aquela equação mais simples. V igual a V0 mais AT. Peraí, deixa eu achar uma caneta aqui. Essa também não. Então tá, a velocidade final eu já tenho, que é 32,86, coloco aqui. A velocidade inicial é 0. 1,34 é a aceleração, vezes o tempo. Então, o tempo vai ser 32,86 dividido por 1,34.
24,52. Então, dá 24,52 segundos. Alguma dúvida até aqui? Podem falar. Tranquilo. Tá ótimo. André, alguma dúvida? Luísa, A gente só usa como se fosse até metade, porque ele não dá o quanto que ele desacelera, né? Se fosse um outro valor, a gente teria que calcular a distância que ele ia necessitar e subtrair. André, boa pergunta, porque eu estou assumindo uma coisa. Essa aceleração vale tanto para a aceleração como para a frenagem. Eu estou assumindo que é 1,34 de aceleração para frente, como ele está falando um dado que é, na realidade, para um ser humano, né? Como 1,34 de frenagem, ou seja, o sujeito que está lá dentro do metrô, ele não, na métrica, né, ele não tolera mais do que 1,34 acelerando, nem 1,34 freando, porque apenas inverteu o sinal da aceleração, tu entendeu? Esse foi o que eu assumi. Tá? Entendi. Por isso que eu botei no meio, porque eu disse, bom, vai ser 1,34 para subir, 1,34 para descer, só que 1,34 para descer é negativo. É que eu não tinha visto ali dentro da questão que a desaceleração também seria a mesma, eu fiquei meio confuso. Perfeito, perfeito. Tem muita coisa, esse a gente conhece, tem muita coisa implícita na questão. Tá? Por isso que é importante perguntar. Ainda bem que você perguntou e conseguiu tornar explícito sua dúvida, mas é que eu estou assumindo que essa aceleração vale para qualquer direção. Só o número que não pode passar para 1,35, por exemplo. Tá? Mas ele pode ser tanto acelerando como freando. Ô, senhor, mas o exercício pode botar um problema e dizer que a desaceleração é a raiz da aceleração. Por exemplo, a gente vai ter que calcular a raiz do negócio e botar ali. Eu só vou te dizer uma coisa. Nenhum exercício vai te dar uma aceleração e uma desaceleração diferente. Sabe por quê? Porque uma das coisas importantes para você resolver esse exercício de forma simples, que é o que a gente quer, porque esse é um curso introdutório em física, é que você parta os 806 metros, ou qualquer distância, no meio, tá? Se não for aceleração com desaceleração, tu tinha que escrever uma equação para aceleração, uma equação para desaceleração e casar as duas. Cara, isso ia dar um trabalho, tá? Então, por isso que não vai ter exercício que te dê uma aceleração diferente da desaceleração num curso introdutório em física. Tá? Mas mais à frente pode acontecer de cair. Pode. Aí você teria que casar as duas equações, tá? Ia ser um monte de coisa. Ia dar um sistema. Que aí você tinha que resolver. Aí ia dar umas 3 folhas de cálculo. Ia dar umas 3 folhas de cálculo, tá? Ia ser um pouco mais complicado. Oi, Alex, fala. Ainda bem que eu faço engenharia. Pois é. Ainda bem que eu também faço. Não, mas vocês falam, ainda bem que eu faço engenharia, claro, em física a gente tem uns 3 pares de cálculo para outra coisa, um foguete, mas esse tipicamente seria um problema para engenharia, viu? Não brinque não. Quem ia resolver essas tranqueiras é vocês. Problema de juros simples e coisa, as coisas tá complicado. Que matériazinha chata essa. A tua tá muito boa, que matéria legal, calcular a velocidade. Tranquilo. Vai mais cara de engenharia, né? Então vamos lá. Letra B, eu já falei, o tempo do... Agora veja bem, né? Ele fala o seguinte, o tempo do percurso. Ele disse a velocidade de... tem uma coisa estranha aqui, ó, dá uma olhada. Deixa eu grifar aqui para vocês. Qual o tempo do percurso? Bom, o que é o percurso? A gente calculou até ali, né? Aquele não é o percurso. Eu acho que ele está falando do percurso, né? O percurso todo. Tu sair de uma estação para chegar na próxima, né? Então, esse tempo aqui que eu calculei, que foi até o meio, até a aceleração, eu vou dobrar, mesmo raciocínio da altura máxima, tá? Mesmo. Eu vou dobrar para chegar no tempo do percurso mesmo. Então, para mim, o tempo do percurso... Opa, vermelho não. O tempo total, vou botar total, tá? Vai ser 2 vezes 24,52. Eu acho que é mais por aí. Tá? Deixa eu me calcular. 2 vezes 24,52.
49 aproximadamente, né? Aproximadamente 49 segundos. Tá? Essa seria a resposta. E eu estou entendendo que o percurso é tudo, né? Não é só chegar na altura, na velocidade máxima. Letra C. Se o metrô para por 20 segundos em cada estação, qual é a máxima velocidade escalar média do metrô de uma partida à próxima? Boa. Ele já recupera o conceito de velocidade escalar média, que a gente usou esse S médio. É a distância total dividido pelo tempo. Tá? Aí veja bem o que a gente vai fazer. Bom, distância total a gente já tem, essa é a parte mais fácil, 806 metros. Mas e o tempo, hein? É onde a gente vai ter que pensar. Ele demora 24,52 para chegar no máximo, 24,52 para descer, dá aproximadamente 49, mas ele dá um detalhe, ó. Ele diz que para por 20 segundos em cada estação. Então tá bom. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos assumir que da primeira estação ele já saiu, né? O cronômetro começa a contar quando ele começa a acelerar, tá? Mas na segunda estação, ele passa 20 segundos a mais parado, para as pessoas entrarem e as pessoas saírem. Então, esse tempo aqui vai ser, ó, 24,52 mais 24,52 mais os 20 segundos de parada. Entenderam? Então, aí eu vou pegar minha calculadora, né, e vou fazer exatamente isso. 806 dividido por, bom, abre parênteses, 24,52 mais 24,52 mais 20, fecha parênteses, só sabendo esse tempo deu 69,04, tá? E aí o resultado igual a 11,67. O que é bem interessante. Vou multiplicar de novo por 3,6, tá? A velocidade média dele, a escala média, deu 42 km por hora. No entanto, ele chega a quase a 120 km por hora de pico, né? Mas como ele tem que parar em cada estação, aí realmente aumenta o tempo e, portanto, diminui a velocidade de escala média. Qualquer dúvida, falem. Próximo exercício é o exercício do avião. Tá? Então, esse é um exercício bem interessante, que eu quero já olhar, que você olhe para uma coisa aqui. Ó. Primeira coisa, olha para esse daqui. Ó. Tem um ângulo aqui, né? Tá vendo? Tem um ângulo. Vamos ler o exercício. Um piloto voa horizontalmente a 1.300 km por hora, uma altura de 35 metros. Tá? Vamos começar a entender. Né? Primeiro, 1.300 km por hora, tá? É bem rápido. Então, se eu pegar minha calculadora aqui, 1.300 km por hora, dividir por 3,6, isso vai dar 361 metros por segundo. Tá? É praticamente a velocidade do som. Então, ele está muito rápido. Só para você ter uma ideia, a jato comercial voa entre 800 e 900 km por hora. Só que lá em altura de cruzeiro, que é bem alto, tá? Então, 1.300 é um caça, tá? Tá mais rápido que jato comercial, quase na velocidade do som. Agora, preste atenção na altura dele. 35 metros acima do solo. Isso é quase um prédio de 10 andares. Né? Se você tomar a distância entre andares de 3 metros. Nossa. O cara tá voando muito baixo. E tá voando muito rápido. Tá? Então, vamos pegar esse contexto. É uma situação de extremo perigo. Obviamente, para todo mundo, né? Não sobra nenhum vidro inteiro nas casas, senhor. Pois é, né? Pois é. Então, eu acho que ele está ainda subsônico, hein? Ele ainda está subsônico, mas
qualquer desvio, né, e ele está passando muito rápido, como você diz, não sobra mesmo por causa da passagem do ar, né. Então, ele diz o seguinte, vamos supor que não tenha casa, independentemente, né, que essa é uma região isolada, tal, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que ó, ele diz para ti que tem um ângulo de 4,3. Toda vez que tu vê um exercício de 4,3, só não é no mar porque tem um ângulo. Ah, tá, é. Toda vez que você vê um ângulo de 4,3 ou qualquer ângulo, lembre da seguinte termo, trigonometria. Então, provavelmente, tu vai cair em trigonometria. O que é que a gente cai de trigonometria? Hipotenusa, seno, cosseno e tangente. Só isso. Essas 4 coisas. Nada de relação trigonométrica mais complexa. Tá? Então, toda vez que vê um exercício com ângulo, lembra, trigonometria. Né? Já puxa os neurônios, só se fosse, né? Mas aí, pode ser. E aí a onda, se fosse uma onda, chegando assim, arrebentava ele. Bom, o que ele diz aqui? Vou ler todo agora. Um piloto voa horizontalmente a essa velocidade, altura 35 acima do solo. No instante T0, o piloto começa a sobrevoar um terreno inclinado para cima de um ângulo de 4,3 graus. Se o piloto não mudar a trajetória do avião, em que instante T o avião se chocará com o solo? Tem uma coisa que, em outras edições do Halliday, ele comenta, ele bota entre parênteses, 4,3 graus é praticamente imperceptível para o piloto, visualmente, ele perceber que está ocorrendo uma subida de 4,3 graus, tá? É muito discreta. Então, ele pergunta o que ele quer o valor de T. Qual é o tempo em que ele se choca no solo? Como é que a gente vai resolver isso? Professor, essa subida em ângulo, no caso, é constante também, né? Constante. Ele está assumindo que é uma subida constante. É como se fosse uma mudança discreta na inclinação do terreno. Se a gente fosse desenhar isso, por exemplo, uma hora as duas linhas se encontrariam, digamos assim. Exatamente onde a gente vai trabalhar. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar isso aqui, tentando que seja reto, tá? E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar uma subida aqui que é claro que é muito mais do que 4,3, porque a gente precisa do visual, tá? Mas chega no momento em que esse 4,3 te dá uma altura de 35 metros. Certo? Então, chega um momento em que esse 4,3 vai dar 35 metros. Então, como é que a gente vai resolver isso? Tá? Eu quero saber primeiro, ó, esse ângulo daqui, a gente já sabe que é 4,3 fornecido graus, né? E o avião está na horizontal. Como o avião está na horizontal, o movimento dele é completamente na horizontal, tá? E eu quero saber o quanto de x ele anda até que suba 35 metros. Então, veja aqui um triângulo retângulo, do qual posso pegar seno, cosseno, tangente e hipotenusa. Hipotenusa eu não vou usar, não me interessa ali a inclinação. O que me interessa é o valor de x que eu preciso, porque o valor de x me diz o seguinte, quanto ele consegue andar na horizontal até ele bater no chão, né? O chão está subindo. Quanto ele consegue andar na horizontal até o chão bater nele. Então, como é que eu vou fazer? Ó, cateto oposto ao ângulo é esse, dividido pelo cateto adjacente, né? Então, que operação é essa? É a tangente. Tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso é tangente. Então, como é que eu vou armar isso? Simples. Quem é θ? 4,3. Portanto, a tangente de 4,3 é igual a...
Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 35, é o oposto ao ângulo, na frente do ângulo. 35. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o que está junto do ângulo, que é o x. Né? E essa parte daqui, né, é a hipotenusa que eu não vou trabalhar. Então, eu tenho essa equação daqui para resolver. Qual é a melhor forma de resolver essa equação? É tu pegar o tangente de 3,5 e ir na tua calculadora e calcular. Quer dizer, 4,3, desculpa. Tangente de 4,3 e pedir o cálculo. Vai me dar 0,075. Um detalhe, se a tua calculadora estiver em radianos, tá? Não vai calcular isso de forma correta, tá? Então tem que ter cuidado que a tua calculadora esteja em grau, que é DEG, tá? Isso. Eu acho que a minha deve estar em graus. É um desenho nessa. Isso, um D. Porque DEG é degree, né? São 3 que as calculadoras... Aí dá em... 2,625 aqui, deu. Ah, tá, o valor final. Peraí, vamos chegar lá. Então... Não, eu acho que ele quis dizer o valor em radianos, senhor. Ah, em radianos, tá bom. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, na verdade, que eu tinha feito em radianos, tinha dado a mesma coisa. Ah, tá Isso certo. aí. Se tu tem que fazer em graus sempre. Radianos, eu não sei se a gente trabalha em algum... Não, no Física 1 não. Na parte final do livro do Halliday, sim, aí você trabalha com radianos, mas isso foi transferido para Física 2, como eu já comentei. Então aqui vai para 465,48 metros. Tá? Então, 35. Eu não fiz eu peguei o valor da calculadora e inverti, tá? Deixa eu ver com ponto 0,75. Quanto vai dar? Vai dar 466,66. Não vamos brigar por isso, tá? Fica por aí, próximo. Eu vou saber. Sabe? Isso aí tem muita aproximação, então, se você usou o valor da calculadora no cálculo, dá uma coisa, se você escreveu no papel... Oi? Eu botei em graus, botei em DEG, botei em radiano e não mudou a resposta. Ah, que estranho. Ah, porque deve ser muito pequeno. Deve ser por causa disso, porque o radianos e graus são muito próximos em valores muito pequenos. Como a gente está falando de 4,3 graus, talvez não mude tanto. Só um minutinho, deixa eu pegar uma calculadora mesmo. Pronto, agora eu vou fazer com a minha calculadora, que aqui eu sei mudar de grau para radiano. Ok, então vamos lá. Estou em radianos. 4,3 tangente vai me dar 2,28, tá? Então deixa eu escrever aqui, para vocês verem. Tangente de 4,3 é igual a 2,28 em radianos. Agora eu vou mudar para graus, tá? Então, 4,3, a tangente vai dar... Não, dá bem diferente. Zero 0,075 em DEG. Ah, tu bota em DEG, calma aí, então. Isso, DEG. Tá? Grade grado. É a unidade que eu acho que nem usa mais, mas está na programação dos calculadores, porque há muito tempo atrás se usava. Ô, senhor, é reg, base ou SD que tu usa? Oi? Que a minha calculadora tem SD, reg e base, não sei o que é isso. É outra configuração que tem. Não, mas esse é outra. Tu tem que procurar biângulo, que aí vai ficar alternando entre DEG, RAD e GRAD. Tá? DEG, RAD, grade, aqui achei. Aí o senhor bota em DEG? DEG, deixa DEG.
Tá. Desculpa, professor, mas qual foi a conclusão do 465 que eu não achei no cálculo, não consegui fazer esse cálculo ali? Tá, vamos fazer, deixa eu fazer uma coisa para vocês. Eu vou tirar essa apresentação e eu vou literalmente apresentar agora a calculadora. Ô, senhor, meu deu 2,63, senhor, ainda. Não, vamos aqui. Olha, eu vou botar aqui, estão vendo a calculadora? Sim. Sim, senhor. Então, zerei tudo, vou botar 4,3 e vou clicar aqui, ó, trigonometria, tangente. Chega aí. Faz Meu as chegou pazes nisso, aí. senhor. Chegou? É. Na minha calculadora tem tangente, aí eu boto tangente e já boto 4,3, ela já dá a resposta. Sim. Aí E já deu deu isso? deu isso aí. 0,75, 19, 0,378. Beleza, vamos ficar só em 0,75, tá? Tá. E aí, aí deixa eu vir para cá para... Tá, aí eu vou fazer o seguinte, vamos com calma aqui que a gente chega. Vamos lá. Aí eu vou apresentar o PowerPoint novo, tá? E aí, então, se você olhar essa equação daqui, ó. Peraí. Se você olhar essa equação daqui, então o que a gente fez? A gente chegou aqui, tá certo? Sim. Substituir a tangente por 0,75. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, para fazer isso, eu vou multiplicar aquela coisa que o pessoal diz em matemática, meio vezes extremos, tá? É como se tivesse duas frações aqui, aí tu multiplica o numerador de um pelo denominador do outro, ou se você prefere, né? Tem outra forma de você encarar aqui. É você pegar esse x daqui e passar para cá multiplicando, tá certo? Sim. Então, isso daqui vai ser 0,075x é igual a 35, que é a altura lá máxima dele, né? Aí x, portanto, vai ser 35 dividido por 0,075. Achei meu erro. Achou? Eu multipliquei em vez de passar dividindo o x. Pronto, tranquilo, mas o importante... Aí eu vou botar aqui, ó, vê na calculadora, vocês... Peraí. Eu também. Achou? Então tá bom. Só vou complementar aqui mesmo, porque a gente já está aqui para fazer isso mesmo. Então, vou pegar, ó, 35. Calculadora. 35 dividido por 0,075, que vai dar 466, né? Então, vou botar aqui. Aí eu vou parar de apresentar a calculadora. E volto a apresentar aqui. Muito bem, aí eu vou botar x igual a 466. Vírgula 66. Pronto. Beleza, então ele pode andar 466 metros, 467, sem bater. Alguém ia perguntar alguma coisa, Alex? Fala. Não, tava desligando o microfone só. Ah, tá. Então ele pode andar essa distância sem bater. Então o que acontece? Agora, né, eu sei que o meu avião aqui, ele pode andar uma distância, né, de 466,66 metros sem bater. Então, vamos ver quanto tempo ele anda isso. Então, opa. Eu vou pegar aqui a equação. Posso pegar essa equação daqui, ó. X é igual a x0 mais v0x vezes t mais 1/2 de a, t2. Tá? E eu posso dizer o seguinte, bom, a aceleração é zero, porque ele está com velocidade constante. O avião está a 1.300 metros por segundo. Então, isso aqui eu não preciso calcular. Então, ele vai andar 466,66, partindo do zero, com a velocidade de
1.300 km por hora, só que essa 1.300 km por hora eu vou ter que converter em metros por segundo, tá? Então, já vou fazer essa conversão aqui, ó. 1.300 dividido por 3,6 vai me dar 361. T, portanto, vai ser 466,66 dividido por 361,11. Então, 466. Aproximadamente, ver se vocês chegam nesse valor, aproximadamente 1,3 segundos. Tá? Mas eu poderia fazer direto velocidade igual a distância sobre tempo, né? Sim, pode fazer. Eu só insisti em usar a mesma equação que eu já tinha trabalhado. Você pode botar velocidade igual a distância vezes tempo, fica bem mais fácil, né? Então, dá 1,3 segundos. A moral da história é que é um tempo muito curto para que ele possa mudar de direção. Então, por isso que é claro que você não pode ir em velocidade quase supersônica em praticamente o nível do solo. Mas... Oi, fala, Luísa. Professor, por ele tu cortou o meio vezes aceleração vezes tempo ao quadrado. Essa parte eu me perdi um pouquinho. Tranquilo. Você poderia ter usado velocidade igual a distância sobre o tempo e ter calculado. Eu usei a mesma equação que eu sempre uso, Luísa. Só que eu tirei a aceleração, porque como a velocidade é constante, ele diz, ó, o avião está se movendo a 1.300 km por hora. Não dá aceleração nenhuma, então tu assume velocidade constante. Como a velocidade é constante, a aceleração é zero, né? Porque a aceleração indica variação de velocidade. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Aí eu posso cancelar completamente esse termo aqui. Tu entendeu? Ah, certo, entendi, senhor. Obrigada. Ou, se você quiser, como diz o colega, você pode usar a velocidade igual a distância sobre o tempo, nesse caso. E também daria a mesma coisa, né? Que o tempo é a distância dividido pela velocidade. Tá? Daria no mesmo. Um detalhe técnico, tá? Na Guerra do Golfo, os americanos inauguraram, né? E era muito televisionado, foi uma das guerras televisionadas, os mísseis Scud. Os mísseis Scud foi a primeira classe de mísseis em que eles tinham um sistema GPS interno e processador. Eles andavam a uma velocidade muito rápida, né? Mas o que acontece? Ele tinha mapeado todo o terreno, guerra do Iraque, tá? Tinha mapeado todo o terreno do Iraque, saía dos aviões, dos porta-aviões, né? Desculpa, avião não, dos navios, que são porta-aviões. E aí eles saíam, andavam no mar e depois encontravam o terreno. Eles viajavam a velocidades estúpidas também. Só que o que acontecia? Estavam em velocidade muito baixa para não ser detectado pelos radares iraquianos. Tá? Como eles tinham o mapeamento do terreno e o GPS interno e um processador, eles conseguiam alterar completamente a rota e andar para cima, para baixo, de acordo com o terreno, para não bater em morros. Tá? Literalmente assim, obviamente com a informática, que você consegue ter tempos de reação tão pequenos assim. Tá? Mas inaugurou esse departamento que os mísseis eram indetectáveis. Quando chegou, eles literalmente explodiam já no alvo e acabou. Outro detalhe a respeito disso, né, vocês devem ter visto a sonda lá, a Perseverança, né, que chegou lá em Marte, está dando inclusive figuras belíssimas, né, do solo marciano, do céu. E teve um momento lá que ela teve que ir sozinha, né? Ela começou a cair, né? E ela tem que ajustar completamente a velocidade de queda dela para não se espatifar no chão, né? Disparar, paraquedas, tudinho. E não tem como você ter controle humano, porque tem uma distância daqui para Marte, demora alguns segundos para a informação chegar e alguns segundos para a informação chegar lá. Então não dá para você reagir nesse tempo. Por isso que, por exemplo, o pessoal da NASA estava no escuro torcendo para que ela conseguisse sozinha chegar lá, porque tem que ser completamente processado lá dentro e resolvido internamente. O senhor legal foi aquele foguete pousando, senhor, muito legal. Foi lá em cima e voltou do... Esqueci o nome do cara, sempre esqueço o nome Elon Musk. dele, o Elon Musk. Exatamente, Isso. ele é bem controverso. Muito legal, senhor. Aham.
Bom, Ô, senhor, só mais uma dúvida. Ali, tire todas. da onde que veio aquele 361,11? Sim, deixa eu fazer aqui, deixa eu botar a velocidade, né? É 1.300 quilômetros por hora. Só que a velocidade em metros por segundo vai ser o quê? 1.300 dividido por 3,6, certo? E isso vai dar 361,11. Porque, Luísa, para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou fazer aquela coisa do 3,6. Não sei se você se lembra. Ah, sim, é que eu não tinha me A ligado ali que regra a gente tinha que máxima. converter. Isso. Toda vez que tu vê, divide, né, por 3,6. Pro A outro maior lado, regra da multiplica. física nessa 3,6. Esse daí é a única que realmente eu acho prático decorar, simplesmente porque você não vai precisar refazer o tempo inteiro. Bom, vamos lá para o próximo. Ô, Essa senhor, do... só Oi, uma dúvida fala, Thiago. meio geral, assim. A gente estava falando ali de Marte e tal, né? Como é que eles dão um comando aqui da Terra para lá, se, tipo, tem um satélite que meio que abrange todo Marte e Terra junto? Como é que funciona? Ah, tá certo, entendi. Não, o comando que eles... Veja bem, né? O comando que eles fazem com essas sondas, né? Todas essas sondas aí que tem, esse comando que eles conseguem é quando está visível, né? Digamos assim, o lado de Marte que está visível, eles conseguem fazer uma conexão de um para o outro. É a única possibilidade. E tudo isso levando em consideração o tempo que leva, né? Então, eles têm que fazer todo esse cálculo. Por exemplo, a sonda está aqui, né? Aí ela está para cá, ela está escura, está do outro lado, então eu não vou conseguir atingir. Quando começa ela a chegar e começa a ser visível, eu tenho que disparar antes dela ser visível a informação, né? Para que ela possa receber. Mas Marte não é tão longe. É longe no sentido de você dar uma resposta rápida durante o 2 momento de pouso. semanas, né? Quando ela passa mais perto aqui, né? Pelo que eu vi. Deixa eu até ver o... Se eu não tô enganado, com uma época que ela passa bem perto da Terra, que é 2 semanas para chegar até lá. Isso, deixa eu só ver uma coisa. Já que a gente... Nossa, eu sou viciadinho nesses negócios. Tá. Eu estou pegando uma reportagem aqui que ele vai me dar o valor. Tem no final do livro, né? Mas eu vou ver, vou tentar ver. Ó, André Ratum respondeu ali, ó. Tudo respondido foi filme Perdido em Marte. Isso é verdade. Filme muito bom. Deixa eu ver. Parece que é 7,5 segundos, tá? Então demora 7,5 segundos para ir, 7,5 segundos para voltar. Depois eu vou confirmar isso depois da aula. Mas se for 7, vai ser um tempo, né? Vamos supor que fosse 1 minuto, tá? Então ele demoraria 1 minuto para ir, 1 minuto para voltar. Esse é o tempo de 2 minutos não tem. Por exemplo, a sonda chegou, ó, tem um vento aqui que está vindo de Marte, o que é que eu devo fazer? Não tem como perguntar para a base, né? Então, o que ela teria que tomar a decisão sozinha. Esse foi um momento em que eles conseguiram fazer isso. Mas essa sonda, ela tem o propósito também de buscar bactérias ou evidência de vida geológica, né, Marte, né? Então, com as pedras que ficam porosas pela ação de bactérias e coisa desse tipo. E também, né, tentar ver se há a possibilidade de colonizar Marte. Isso é uma coisa que até o Elon Musk, que a gente comentou, ele... Vamos lá. Eu acho que eles deveriam começar com alguma alga, alguma coisa desse tipo, né? Que tem as algas são que mais fazem oxigênio aqui no planeta Terra. Todo mundo acha que as árvores não, é as algas mesmo marítimas. E sei lá, se eles começassem um projeto com alga lá, talvez consigam. E há quem ache, veja bem, eu entrei numa discussão procurando saber assim, qual o custo de colonizar Marte. E há quem ache que é muito mais barato do que se pensa, justamente pela ação possível de algas e começar a converter, porque ele é muito... o Marte tem bastante CO2.
Mas só lembra que a atmosfera dela tem 1/10 da densidade da nossa. Tá? Então tem até um filme, né, com um americano, mostra ele saindo em Perdido em Marte, Marte. assim, isso, e ele tentando respirar e não consegue, não apenas pela falta de oxigênio, né, que é muito CO2, mas também pela densidade, é muito, muito rarefeito. Tá? Então esse é um problema mais grave que Marte. É, mais fácil é botar uma cúpula lá, alguma coisa desse tipo, e já era. Exatamente, e fazer uma atmosfera artificial e depois convertê-la para oxigênio. Esse é o plano. Isso aí. Esse é o plano. Bom, deixa eu ver o do balão do ar quente para a gente fechar. Então, um balão de ar quente subindo a taxa de 12 metros por segundo está a 80 metros do solo quando o tripulante deixa cair um pacote. Quanto tempo leva para atingir o solo e com que velocidade atinge o solo? Então, esse a gente ia começar a discutir. Opa. O balão, ele está a uma distância de 80 metros acima do solo. E ele está subindo a uma velocidade de 12 metros por segundo. Ok, aí fala de um pacote. Aí, como eu comentei, né, na aula, quando você está com qualquer velocidade, qualquer objeto que sai da sua mão sai com a mesma velocidade. Né? E na física a gente termina chamando isso de velocidade relativa. Então, qualquer pacote que caísse aqui, ele teria uma velocidade inicial de mais 12 metros por segundo. Por quê? Porque essa é a velocidade do balão que o pacote estaria dentro. Então, no momento em que ele se desprende, ele tem a mesma velocidade do balão, né? Até porque ele está também, se o balão está subindo a 12 metros por segundo, ele está subindo a 12 metros por segundo, né? Que ele está dentro do balão. Assim como se você estiver num avião 800 km por hora, a sua velocidade é de 800 km por hora, né? É claro, tem que ser. Então, nesse caso, você tem 12 metros por segundo de velocidade inicial do pacote. E ele está na altura de 80 metros. Então, ele pergunta quanto tempo leva para se atingir o solo. Tá? Bom, quais são as equações que eu posso utilizar aqui? Eu tenho a equação da velocidade, mas ele não fala a velocidade com que ele chega. A velocidade que sai a gente sabe que é 12, mas a velocidade final não. Então, a equação de velocidade não é boa. Tem Torricelli, só que ele pergunta o tempo. Então, Torricelli também não é boa. Então, a melhor equação para a gente utilizar é essa equação daqui. T2. Ótimo, então, vamos botar os valores, né? Primeiro, essa equação implica, eu vou fazer um desenho aqui que daria mais ou menos o pacote, uns 80 metros, né? Ele sobe um pouco, ele está a 12 metros por segundo subindo, depois cai. Então, qual a altura final do pacote? A altura final do pacote é 0. Qual a altura inicial do pacote? A altura inicial do pacote é 80 metros. Ele está a 80 metros, vai chegar em 0. Né? Então, a altura final dele é 0 e a altura inicial é 80. A velocidade inicial dela é 12 e eu tenho 4,9 T2. Muito bem, uma belíssima de uma Bhaskara para a gente resolver. Podemos, como a gente inclusive já discutiu, né? Pegar o 4,9, passar para o outro lado, para ficar positivo. Opa, esse quadrado ficou feio. O 12 também vamos passar para lá invertendo. E 80 passa para lá invertendo. Comparando com a equação de segundo grau, eu tenho que o A, que é o termo do quadrado, é 4,9. O B é menos 12. E o C é menos 80. Então, eu posso agora trabalhar, né? Delta vai ser B ao quadrado
menos 4, A, C. E, fazendo isso na calculadora, vai ser o quê? Bom, 12 ao quadrado é 144. Menos 4 vezes 4,9 vezes menos 80, vezes que tem um menos vezes menos, vai ser mais essa multiplicação. Então, 4 vezes 4,9 vezes 80. Vai dar 1.568. Então, vai fazendo toda a conta para dar tudo certo. Senhor, pode voltar ali no slide anterior, rapidinho? Claro, por deixa eu favor? só escrever o número aqui. 1712. E eu volto. Fala. Tu tem alguma dúvida? Eu quero só anotar uma coisa que não pegou. Não, eu queria só anotar aqui. Obrigado. Ah, tá certo, tranquilo. Então, esse é o resultado. Vamos tirar a raiz quadrada agora. Vai dar 41,37. Então, T é igual a menos B, né? Menos B, veja, B é menos 12. Então, menos B, menos 12, mais ou menos 41,37, dividido por 2 vezes A. Ah, se eu não me engano, isso, 4,9, 2 vezes 4,9, 9,8. E aí eu vou ter duas respostas que eu posso fazer na minha calculadora, né? Então, menos 2 vezes A mais 12, mais 41,37, dividido por 9,8. Vai me dar positivo 5,44. O outro, 12 menos 41,37, dividido por 9,8, que vai dar aproximadamente menos 3, tá? Bom, a gente não gosta de tempo negativo. Isso é um tempo? Não gostamos de tempo negativo. No bueno. Então, vamos usar só o tempo positivo. E o tempo vai ser 5,44 segundos, que é o tempo de queda do pacote. Alguma dúvida? Não? Então, continuamos. A velocidade com que ele chega ao solo. A velocidade com que a gente chega ao solo, a gente vai usar V, V0. Opa, já ia botar aquelas equações X, quem está trabalhando com X. VY, V0Y menos 9,8 T. Essa é a nossa velocidade, expressão de velocidade. Eu quero VY, né? A velocidade inicial a gente sabe que é 12 menos 9,8, que multiplica o tempo que eu acabei de calcular. Bota aqui. 5,44. E vou para a minha calculadora. Menos 41,31. Pronto. Esse é o resultado da velocidade. E chegamos no resultado. Tem que dar negativo, tá? É um resultado que é negativo porque ele está apontando para baixo. E, curiosamente, como a gente já comentou, ó, é o mesmo valor da raiz do delta. Tá? Então, são dessas curiosidades, tá? Ok, vamos lá.
Tem 2 exercícios que eu vou resolver. A gente vai realmente fechar a lista, tá? Então não tem tanto problema não, a gente tem tempo. Tá? E a gente pode fazer bem a lista para que você saiba resolver bem direitinho essa lista aí. Então tem esse exercício, tem um exercício a respeito de o tempo que leva, que cai, né? Que muita gente me falou. Então vamos começar. Eu vou começar por esse exercício 51 aqui, né? Deixa eu ver se tem outro. Não. Uma chave cai verticalmente de uma ponte que está a 45 metros acima da água. Vamos desenhar isso. Água. Temos uma ponte. Então, uma chave cai. Um objeto cai. Isso daqui é 45 metros. A chave atinge um barco de brinquedo que está se movendo com velocidade constante e se encontrava a 12 metros do ponto de impacto quando a chave foi solta. Vamos lá, 12 metros. E temos um barco de brinquedo. Qual a velocidade do barco? Esse é um exercício um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele envolve uma chave, um objeto, caindo em Y, e um barco, outro objeto, andando em X. E os dois se encontram. Tanto é que a chave cai exatamente no barco. O cara mirou ali, obviamente, enquanto ela está caindo, o barco está se movendo. Então, ele tem que lançar, né, a chave quando o barco está antes do ponto de impacto. Não pode ser na hora, senão ele erra. Então, essa é a ideia que ele tem. Para isso, você tem que entender, como tem 2 objetos, eu tenho 2 equações. Uma equação para um objeto, uma equação para o outro. Uma equação para a chave, uma equação para o barco. A equação da chave é a equação em Y e a equação do barco, uma equação em X. Então, vamos começar escrevendo da chave. Para a chave. Y, Y0, V0y vezes t, menos 4,9 t ao quadrado. Muito bem, vamos discutir tudo aqui, tá? Do meu desenho, né, eu posso dizer que esse y é 0 no nível da água, tá? Seja mar, rio, nível da água. E, obviamente, a altura inicial da chave é 45 metros e não 0. Se fosse 0, ela estaria saindo do nível do mar, não está caindo. Mas ela está caindo de uma altura de 45 metros. Então, a chave vai chegar no 0, sai de 45 metros, mas ele... Bom, quanto é a velocidade inicial da chave? O que é que vocês acham? É 0, ela caiu, não foi jogada. Exato. A gente já discutiu. É 0 porque ela caiu e não foi jogada. Isso é bem importante. Quando a gente estiver no capítulo 4, próxima semana, vocês vão ver isso. Então, o fato dele escrever cai verticalmente, a palavra cair quer dizer que se desprendeu, não tem velocidade. Então, a velocidade inicial dela é 0. 0 vezes t é 0, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. Menos 4,9 T2. E aí eu posso calcular o tempo de queda, que é o que eu vou fazer aqui. Não precisa de Bhaskara, porque Bhaskara é só quando a equação de segundo grau é completa, com o termo A, o termo B e o termo C. Não preciso fazer isso. Então, só preciso pegar isso daqui e passar para o outro lado. 4,9 T2 é igual a 45. Portanto, T2 é igual a 45 dividido por 4,9. E vamos calcular.
vai dar 3,03. Então, ela leva 3 segundos aproximadamente para cair, né? Vamos agora analisar o movimento do barco. Para o barco. O barco anda em X, tá? Então, veja que ele está em X. Aí sim, a gente assume que o barco parte de 0. Então, a posição inicial do barco é 0. Tá? Eu vou usar x igual a x0 mais v0 vezes t mais 1 meio de aceleração tempo ao quadrado. Então, estou falando, Luísa? Então, de novo, Luísa, aqui, ó. A aceleração é 0 porque a velocidade do barco assume-se que é constante. Ele diz, ó, ele diz literalmente, o barco está se movendo com velocidade constante. Como velocidade é constante, a aceleração é 0, não precisa colocar. Ele vai andar 12 metros, partindo do 0, e eu quero saber qual é a velocidade dele e o tempo. Lembra que o tempo é sincronizado, um cai em cima do outro. Então, esse tempo aqui... Senhor, falar. Daria para dividir a distância que ele anda ali pelo tempo de queda da chave? Dá. É mais. Gabriel, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou perceber que eu vou dizer, olha, tem essas equações. Então, eu sempre vou remeter essas equações, porque se você não enxergou outra forma de fazer, você pelo menos sabe, bom, eu vou olhar nas equações de novo, tá? É apenas uma questão didática, mas dá sim para fazer. Beleza. Então, esse V0 vai ser 12 dividido por 3,03. Eu vou simplificar aqui, ó. Veja o que eu estou dizendo para você. Vamos simplificar? 2 dividido por 3 é 4, né? Aproximadamente 4 metros por segundo. Tá? Tá, vai dar 3,9, alguma coisa. Você pode botar aproximadamente 4 metros por segundo. Não tem problema. Tá ótimo. Alguma dúvida? Deixa eu pegar aqui a lista. E nesse caso, então, a gente tem... o ideal mesmo era resolver primeiro a chave. Se eu tivesse resolvido o barco... Isso. Qual que tu perceberia, o que é que tu perceberia de diferença? Se tu tivesse começado a resolver pelo barco, tu ia descobrir apenas que tu não ia ter dados para resolver. Por quê? Ó? Dá uma olhada aqui. Se tu começasse pelo barco e não soubesse esse tempo, né? Tu ia ter o seguinte, ó, eu sei a distância de 12, eu sei 0, não sei a velocidade dele e não sei o tempo. Então, teria duas incógnitas. Aí você diz, tudo bem, comecei pelo barco. Bom, o barco não me resolveu, então agora vai para a chave. Dava no mesmo. Aí na chave tu calculava o tempo e voltava aqui. Tu só não pode parar aqui, né? Opa, parei. Ah, por que parou, cara? Tem o movimento da chave, calcula também. Sim, entendi. Obrigado. Eu vou agora colocar um exercício em que eu acho que é... Nossa, peraí. O senhor pode voltar um pouquinho no slide anterior ali, só para me copiar? Posso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Voltando aqui. Pronto. Então, vamos beber um gole d'água. Feito? Quando for, me avisa. Feito, obrigado. Por nada. Muito bem, vamos ao exercício 50. E aí fechamos a lista com chave de ouro. Um parafuso se desprende de uma ponte em construção e cai 90 metros até chegar ao solo. Tranquilo, já entendemos isso. Movimento vertical, 90 metros. Letra A. Em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% de queda? Qual é a velocidade quando começa os últimos 20% de queda? E qual é a velocidade quando atinge o solo? Então, vamos resolver isso para a gente ter uma ideia
interessante desses valores. Então. Ok, não vou colocar ponte, nada, não vou colocar simplesmente um objeto aqui, ó. Tá? E ele está a 90 metros. Tá, ok. Em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% de queda? Tá, o que são esses últimos 20% de queda? Assim, vamos pegar 20% de 90. 20% de 90 são 18 metros. Então, ele quer saber o tempo em que ele percorre esses últimos 18 metros. Ok? Então, vamos lá, vamos pensar. Não é um exercício tão simples, mas a gente consegue fazer. Bom, em primeiro lugar, a melhor estratégia para fazer isso é o seguinte, lembrando que as nossas condições iniciais são ele parado lá em 90 metros, início. Então, esse é o primeiro. Então, a melhor coisa que eu faço é, considerando 90 metros, eu vou considerar o percurso total. Tá? Então, considerando o percurso total. Considerando o percurso total, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o tempo total de queda. Esse é o tempo. Tá? Essa é a equação. Então, o total é o seguinte, ele sai de uma altura inicial de 90, chega em zero. A velocidade inicial aí deixou-se cair, né? Então, não tem, já discutindo tudo isso, menos 4,9 T2. Beleza, eu posso então calcular. Passa para cá, 4,9 T2 é igual a 90. Portanto, T2 é igual a 90 dividido por 4,9. Posso calcular. Noventa dividido por 4,9, tirando os raiz já, tá? Então, esse tempo para mim vai ser 4,28. Então, esse é o tempo total de queda dele. Beleza, só que eu quero os 18 finais. Desculpa, professor, eu saí, eu tive que ir no banheiro e eu não vi porque que o senhor cortou o... O V0Y, aquela coisa de cair. Como ele caiu, tá. Beleza. Tá? Então, 4,28 segundos. Pessoal, é o seguinte, a mesma coisa que ele fez, você pode fazer sempre, tá? Eu não estou vendo vocês. Então, quando você tem sala de aula, eu vejo você sair, tá? Opa, fulano, ó, lembra, eu fiz isso daqui. Mas eu não vejo. Então, qualquer momento você interfira e pergunte, por favor. Então, 4,28 segundos é o tempo total de queda. Beleza. Só que eu quero o final. Só que temos um problema no final. Que equação eu vou usar para o final? Qual é o... Eu teria que dizer a velocidade. Lembra que eu estou botando aqui a altura, né? Aí tem uma velocidade inicial, que eu botei como zero, porque lá em 90 metros a velocidade inicial é zero. Mas quando ele tiver a 18 metros, a velocidade não vai ser zero para aquele pequeno percurso. Então, a melhor estratégia para calcular isso é o seguinte, partir do mesmo início, calcular o tempo que ele leva para chegar naqueles 18 metros, esse é esse tempo daqui. Vai dar menos que o total. A subtração do total, tempo total, menos esse tempo, vai dar o tempo que ele leva para cair os últimos 18. Em resumo, do começo até qualquer ponto é fácil calcular. Agora, de qualquer ponto até o final é complicado. Então, eu vou calcular sempre do começo até qualquer ponto. Sempre da condição inicial até o ponto que eu quiser. Então, o que eu vou calcular? Eu vou desenhar aqui para você entender o que eu estou falando. Tá? O senhor não tem uma equação de tempo inicial menos final?
uma equação não, dá para você calcular os dois e subtrair. E é isso que a gente vai fazer. Entendi. Professor, eu não sei se eu entendi. A gente calculou esses 4,28 seria do parafuso, do tempo que o parafuso caiu até o solo, digamos assim. Isso. Aí agora a gente quer calcular do 18 final. até o solo. 18 até o solo. Aí o que é que eu vou fazer? Do 90 até 18 e subtraio do total. Aí vai dar o do 18 ao solo. Professor, Daria para dividir por é mais 5? fácil fazer uma regra de 3? Só um minuto, o Vinícius primeiro fala. Não é mais fácil só fazer uma regra de 3? Não pode, porque é quadrática. Ah, bom. Vai dar diferente. Fala Tá bom. qual E se dividisse... essa velocidade é a total, esse tempo é o total, e se dividisse por 5? Ah, não. Eu quero que você está raciocinando em termos de proporcionalidade. Não é Aham. proporcional, porque ele começa caindo lentamente e depois vai bem rápido. Entendeu? Entendi. Poxa, o importante é a questão resolver para tirar todas as dúvidas do movimento de vocês. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Não é tão complicado, tá? Só vai dar uma Bhaskara. Não vai dar uma Bhaskara, não. Então, y0 vezes 0y menos 4,9 T2. Eu só não entendi por que a gente já não subtraiu direto os 18 na primeira vez que a gente fez ali. Por que a gente já não subtraiu? Tipo, botar o 18 aqui? Não, ao invés de usar o 90, né? Usar... Boa pergunta. Usar 90 menos os 18 ali, para já achar a velocidade no Beleza. ponto. Só me responde o seguinte, Thiago. Quando o parafuso está passando pelo 18, a velocidade dele é zero ou tem velocidade? Não, daí ele teria uma velocidade inicial, digamos assim, né? E quanto é essa velocidade? Que eu ia precisar colocar na equação. Pois é, mas não seria... Ah, tá. Entendi. Eu ia ter Entendi. que botar a velocidade inicial ali, aí eu não tenho. Eu teria que fazer um cálculo anterior. Ah, sim, a gente não achou a velocidade, a gente achou foi o tempo. Exatamente. Você poderia, não, vou calcular a velocidade no 18 e depois faço ali. Mas eu acho mais prático você simplesmente fazer os dois e subtrair. Não, concordo. Professor, então a resposta vai sair a partir da diferença dos tempos ali, isso? Vai calcular os dois tempos. A diferença dos tempos que vai me dar a resposta certa. Exatamente, Mariana. Exatamente. É essa o que a gente vai fazer. Eu vou fazer agora. Aí vocês vão ver. 18, 90. Do mesmo jeito, como a gente partiu do início, a velocidade inicial dele é zero, essa é a praticidade de fazer a subtração. Tá? Então, eu não tenho equação de segundo grau completa, portanto, não preciso fazer uma Bhaskara. Né? Vou fazer o 18 menos 90. Vai dar, eu estou passando o 90 para cá, tá? Subtraindo. Então, vai dar menos 72 igual a menos 4,9 T2. Aí eu posso cortar menos com menos, né? E aí o T2 vai ser 72 dividido por 4,9. Que vai dar 14,69. Só que tem que tirar a raiz, tá? Vai dar 3,83. Eu vou fazer mais um desenho para que todo mundo entenda com bastante clareza o que a gente fez assim. Aqui, tá? Então, ó, daqui é o 90 até chegar no chão. Aqui é o 18 metros. Eu quero saber esse tempo aqui. Tá? O que eu tenho é o seguinte. Esse tempo aqui, eu acabei de calcular, que é de 90 até 18. Me deu 3,83. O tempo total
que é de 90 até 0, é 4,28. Portanto, o tempo daquele pedacinho é 4,28 menos 3,83. Se você não entendeu, me fala. Vai dar 0,45 segundos, aproximadamente. Tá? 0,45 segundos. Aí ele pergunta, qual é a velocidade quando ele começa os últimos 20% de queda, ou seja, a 18 metros. Eu quero saber a velocidade a 18 metros, tá? Bom, agora eu tenho tempo, então fica mais fácil calcular a velocidade. Tá? Ele quer a velocidade, né? O que é que eu vou fazer? O mesmo raciocínio. Parte lá de cima e chega em 18, tá? Então, que equação eu vou usar? Essa daqui, não é a equação de velocidade? Bom, eu quero a velocidade. A velocidade inicial dele é 0. Vamos ver a vantagem. Menos 9,8. E quanto é o tempo de queda de 90 até 18? O tempo de queda de 90 até 18, ó, tá aqui, ó. 90 até 18, o tempo de queda é 3,83. Tá? Essa velocidade vai ser menos, claro, porque está apontando para baixo, 37,53 metros por segundo. Essa é a velocidade quando ele está começando os últimos 20% de percurso. E quando atinge o solo? Bom, mesma coisa, né? Eu tenho um tempo que ele levou para atingir o solo. Já sei que a velocidade inicial é 0. Quanto tempo ele demora para atingir o solo? Voltamos lá. Acho que foi aqui. Isso, ó. De 90 para o solo, 4,28 segundos. Professor, ali na questão anterior, na B, não teria que fazer ali a velocidade que ele percorre os 90 metros, depois diminuir pela velocidade de 90 até 18, daí saber ali o valor dos 20% finais? A questão da velocidade, Luísa, é que essa velocidade, ela não tem um limite. No tempo eu sei, né? Ele vai demorar tantos segundos, digamos, vamos arredondar, 5 segundos. Bom, se daqui até aqui ele andou 3, então é óbvio que daqui até aqui ele andou 2, tá? Então eu posso fazer porque eu sei que o tempo total é esse. A velocidade é complicado porque quanto mais ele cai, mais aumenta a velocidade. Não tem um valor limite. Então, fica complicado para eu calcular a velocidade dessa forma. Tá? Então, é melhor, nesse caso, eu usar a equação de velocidade do que a mesma técnica do tempo. Porque a técnica do tempo, eu dizia assim, tudo bem, a velocidade final máxima lá é 100 por hora. Tá certo? Mas se essa daqui é 30, quer dizer que essa subtração aqui é 70? Não necessariamente, porque a velocidade vai aumentando quadraticamente. Enquanto que o tempo tem um total, né? Ah, certo. Daí a gente só faz a equação ali pelo valor que a gente tem, que é o 3,83 segundos. O tempo é fundamental em toda a cinemática. Então, em geral, tu vai usar o tempo para calcular todo o resto. Tá? Então, uma vez que tu acha o tempo, tu calcula todo o resto que tu precisa. Ah, certo. Porque quando eu fiz ali a letra A, eu calculei, né, os 90, que deu 4,28, e o outro que deu 3,83. Depois eu subtraí essas duas, que deu 0,4 segundos.
Daí eu achei que eu ia utilizar o 0,4 segundos na B. Mas aí, em vez... Faz uma coisa, testa. Eu vou calcular aqui, aí tu depois teste e depois me diz. Tá. Bom, esse resultado aqui vai dar aproximadamente 41,94, menos 41,94 metros por segundo. Ok. Bom, antes de eu fechar, deixa eu fazer uma coisa. Tá? Eu vou calcular o tempo de queda dos primeiros 20%. Tá? Eu vou fazer uma letra D, que é o que eu queria discutir mais, que foi a pergunta original. O tempo de queda dos primeiros 20%. De 90 metros até quanto? Opa. De 90 metros até... são 18 metros, né? Então, até uma altura de 90 menos 18, né? 20% é 18. Então, 90 menos 18 vai dar 72. Até 72 metros. Isso é 20% também de queda, só para os 20% inicial. Então, mesma equação. Oi. A velocidade está ficando negativa porque está caindo, digamos assim? Porque lembra que o eixo Y aponta positivo para cima? Uhum. Como ele está caindo, tem que apontar para baixo, portanto, tem que ser negativo. Sim, entendi. Então, eu quero que chegue em 72 metros, parte de 90. Velocidade inicial a gente já sabe também que é 0, menos 4,9 T2. Então, passo 90 para cá. 72 menos 90 vai dar menos, opa, não quero ver, não, menos 18 é menos 4,9 T2. Multiplica tudo por menos 1, T2 é T2 vai ser 18 dividido por 4,9, né? 4. Eu já vou calcular o T dividindo, tá? Raiz quadrada vai dar aproximadamente 1,92 segundos. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Ele demora, tá? Queda. Aí nós temos os 20% iniciais, e nós temos os 20% finais. Nos 20% iniciais, o tempo de queda é 1,92 segundos. Nos 20% finais, eu já calculei 0,45 segundos. Tá certo? Bem diferente. Enquanto que um está próximo de 2 segundos, o outro está próximo de meio segundo. E a mesma distância. Só que os 20% iniciais, ele começa com a velocidade inicial zero e vai progressivamente aumentando a velocidade. Quando a gente pega os 20% finais, a gente inclusive calculou essa velocidade inicial, é 37 metros por segundo. Então ele já começa muito rápido e continua acelerando. Por isso que tem que ter muito cuidado em usar a regra de 3, proporcionalidade, em tudo que envolve o eixo Y, porque ele está variando com t ao quadrado. Entendido? Vocês têm mais alguma dúvida? Terminamos a lista. A matéria vai ficar para a próxima semana, então. Uma excelente sessão de perguntas e respostas. Mostra que vocês estão estudando, estão aprendendo tudo. Tem mais alguma dúvida? Tudo tranquilo, sir, eu acho. Então eu vou parar a gravação e deixar vocês